Oi, gente, como é que vai? Tudo bom? Meu nome é Washington e antes de começar o vídeo, eu gostaria que você desse um like, comentasse alguma coisa. Não tem problema, mesmo que seja para criticar, não tem problema não. É, eu acho que nós estamos, nós podemos criticar se quiser, mas se quiser também fazer um comentário, se não, deixe um like, porque às vezes eu tenho vídeo aqui que eu tenho 8.000 visualizações. E eu tenho, às vezes, 300 likes, né? Então, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Se você gostar. Se você, por um acaso, quiser também fazer algum comentário, pergunta, etc., também você pode deixar, ok? Então, esse tema sobre Deus realmente escreveu a Bíblia é um tema muito difícil, gente, muito controverso. Isso foi um tema difícil para mim, não foi fácil. Como eu já falei para você, eu vivi 40 anos aproximadamente dentro de igreja evangélica. E eu fui ministro de louvor, eu fui oficial de igreja, eu fui pregador, né? Enfim, eu sempre gostei muito de falar, né? De modo que eu vivi muito. Meus amigos, 90% dos meus amigos hoje são todos da igreja evangélica, são todos do ramo gospel. No entanto, eu comecei a observar algumas coisas, né? Eu até disse num vídeo atrás, no vídeo anterior, lá, quando eu falei sobre o enigma de Adão e Eva. Então, eu disse que o apóstolo Paulo diz uma frase, que ele diz o seguinte: quando eu era criança, eu pensava como criança, discorria como criança, agia como criança. Mas depois que eu fiquei velho, tornei-me adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, eu quero considerar sempre assim, né? O fato de eu pôr aqui em xeque mesmo a Bíblia como sendo a autêntica palavra de Deus, não significa que eu tenha abandonado a minha fé, e não significa que você tenha que abandonar a sua fé também, não. E aí uma pessoa disse para mim: mas como você vai falar de fé se você não crê em Bíblia? Olha só, Bíblia é uma coisa, é uma reunião de livros, é uma biblioteca, não é Deus. Deus é outra coisa completamente diferente. Pode ser outra coisa completamente diferente para quem crê. É outra coisa completamente diferente para quem não crê. É uma parte que lhe cabe. Isso aí não cabe a mim falar de quem não crê em Deus. Eu creio, né? Como diz um grande filósofo, né? Há idiotas que acreditam em Deus e há idiotas que não acreditam em Deus. Então, os dois podem ser idiotas, porque os dois não vão provar nada nunca. Mas eu acredito em Deus, né? Então, eu quero dizer o seguinte: eu acredito em Deus antes de conhecer Bíblia, tá? Antes de conhecer Bíblia, antes de conhecer palavras que dizem de Deus, etc. Porque quando a minha avó Palmênia, quando eu dava um espirro, que a minha avó Palmênia virava para mim e falava assim, ela tinha uma voz grossa, né? Tinha uma voz meio rouca, falava assim: Deus te abençoe, meu filho. E eu pegava aquilo, eu tinha 5, 6 anos de idade, e eu pegava aquilo com fé, eu acreditava, eu não sabia nem quem era esse Deus, não sabia se existia Bíblia, eu não sabia ler ainda, enfim, sabe, a fé no meu coração veio, não foi por ter lido nada, né? Um dia eu estava com a minha avó Dindinha na rua, e Dindinha é a mãe da minha mãe, Palmênia é a mãe do meu pai. E aí eu achei uma moeda, larguei a mão dela, estava segurando a mão dela, era pequenininho. Eu larguei e falei: pô, vovó, achei um dinheiro aqui, uma moeda aqui. A minha avó falou assim: meu filho, deixa isso aí, deixa isso aí. Eu falei: mas vovó, por quê? Eu achei, tá na rua, não é de ninguém. Eu falei: não, deixa isso aí, que Deus tem mais para te dar. Deus vai te dar em dobro. E aí eu peguei aquilo para mim, deixei a moeda lá, e eu acreditei naquela palavra dela, não fiquei triste, eu acreditei naquilo que ela me falou, né? E
Não foi Bíblia, não foi nada, né? Vamos colocar aí o exemplo dos índios. O exemplo dos índios. Os índios, até hoje há índios virgens por aí, até na Mata Amazônica. Eles nunca ouviram palavras de Deus, mas eles creem no Deus Lua, Deus Sol, chuva, trovão, tudo para eles é Deus. Eles têm fé. Eu estou falando de fé. Fé no coração. Fé, né? Fé. Então, não é bem verdade que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso aí é muito subjetivo, né? Isso aí, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é muito relativo, né? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Dentro desse contexto, eu quero, desse contexto de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou colocar uma cunha aqui. Eu vou questionar, e eu gostaria de chamar você para questionar-se. Questione a Bíblia, questione a sua escritura. Não tenha medo, porque teve um momento que quando eu descobri, eu tive medo. Eu fiquei assim, eu fiquei assustado, fiquei com medo, fiquei triste, fiquei angustiado, fiquei agoniado, porque a Bíblia tem erros. Aí porque a pessoa fala, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Não, a Bíblia tem erros. A Bíblia tem erros. Eu vou te mostrar alguns aqui. E eu queria que você me acompanhasse sem medo, analisasse. E não esquecesse de deixar o seu like depois. Se você não gostar, não precisa deixar. Mas se você for inteligente, se você tentar abrir sua mente, você vai perceber que disseram para nós que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, mas na verdade a Bíblia tem erros. Aí eu vou te perguntar uma coisa lá no final. Depois que eu disser para você, mostrar para você algumas coisas, e vou começar por Moisés. Vocês se lembram? Vou começar apenas por um pedacinho da história de Moisés. Não vou falar tudo não se assustem, porque eu quero ser rápido para não cansar vocês aqui. Vocês se lembram quando Deus mandou Moisés falar com Faraó, depois que Moisés saiu do Egito, aquelas coisas todas, e Deus virou para Moisés e falou o seguinte, olha, vai e fale com Faraó. Aí Moisés, o que Moisés respondeu para Deus? Senhor, lá em Êxodo 4:10, Senhor, eu sou pesado de língua, eu não consigo, não vou conseguir falar com o Faraó, porque eu sou pesado de língua. Então Moisés quis dizer que ele disse para Deus que ele não tinha qualidade suficiente, ou enfim, ele era pesado de língua, de boca, ele não saberia falar com o Faraó, né? E aí a história se desenrola, vem Arão, aquela história toda que você já conhece. No entanto, nós vamos lá em Atos 7:22, onde você vai ver lá, a Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Você sabe o que significa toda a ciência dos egípcios? É o ensino civil, é o ensino militar mais elevado, é o ensino cultural, sabe, mais elevado. E outra que diz lá em Atos 7, versos 22, Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Vai lá, Atos 7:22. Diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Tá bom, guarda isso aí. Vamos para frente. Os 10 mandamentos. Eu vou citar um ponto só dos 10 mandamentos. A Bíblia diz, nos 10 mandamentos, ele fala o seguinte, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, vírgula.
nem do que há em cima nos céus, vírgula, nem o que há embaixo na terra, vírgula, nem nas águas embaixo da terra. Ponto. Ponto final. É uma questão de semântica, de você saber, entender. Se você aprendeu a ler, você vai entender, não mentir para si mesmo. Não mentir para si mesmo. Seja fiel à leitura que você está fazendo na própria Bíblia, sabe? Então, veja que aí Deus deu um ponto: não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Ponto. Não farás. Né? Não farás para ti imagem de escultura. Mas, em Números 21, os egípcios estavam sendo mortos por picadas de cobra. Quem conhece e está me vendo já sabe o que eu vou falar. Os egípcios estavam morrendo no deserto. Os egípcios não, os hebreus, os israelitas, estavam morrendo por picada de cobras no deserto. Então, o povo foi reclamar com Moisés. Moisés, pede a Deus para tirar essas cobras daqui. A gente está morrendo, todo mundo está matando, não sei o quê. Deus foi falar com Moisés. Moisés, o que Deus foi falar com Moisés? Interceder pelo povo, o povo estava morrendo por picada de cobra. O que Deus mandou Moisés fazer? Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze, levantar no meio do deserto aquela serpente de bronze sobre uma haste e pedir para que todo israelita que fosse picado pela serpente olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés construiu, que Moisés fez, e que seria curado. Ponto final. Eu quero dizer para você o seguinte: não há aí o que você acha? Você acha que não houve aí uma história torcida, alguma coisa? Você não acha que tem alguma coisa errada? Porque lá atrás Deus disse o seguinte: Moisés, olha, fala para o povo aí e faz assim. Vocês não farão para vocês nenhuma imagem de escultura, nem do que há em cima no céu. Eu não vou repetir tudo de novo, né? Nem de baixo, não vou repetir de novo. Mas aqui em Números 21, de 8 a 10, Números 21, de 8 a 10, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Veja, aqui é o ponto em que eu quero falar para vocês. Nem tudo que disseram que foi Deus que falou, não foi Deus que falou. Escreveram lá, disseram que foi Deus, mas não foi Deus. Ora, Deus é incoerente, gente? Você acha que Deus escreveria uma história dessa? Que iria de encontro, contradizer o que ele tinha dito alguns dias antes? E agora ele vem e contradiz, disse como mandamento, e agora ele vem e contradiz e fala, manda fazer aquilo que lá atrás ele mandou não fazer? Ok, vamos para frente, vamos analisar um pouco mais essa Bíblia que dizem ser palavra de Deus. Para fechar, eu vou logo para Deuteronômio, que é o último livro que dizem que foi Moisés que escreveu, né? Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Tá lá, né? Dizem, tá lá escrito lá, o livro de Moisés chamado tal, o livro de Moisés chamado tal. E o livro de Moisés, ou seja, tá lá escrito, autor, Moisés. Deuteronômio foi um livro escrito por Moisés? Foi.
A Bíblia diz que foi, tá lá. Se foi, como pode este livro relatar a sua própria morte? Tá lá. Deuteronômio 34. Vai lá, tá dito assim: a morte de Moisés. Subiu Moisés ao monte, e morreu Moisés com 140 anos. E morreu Moisés. Ué, estranho, não foi Moisés que escreveu o Deuteronômio? Ele não é autor de Deuteronômio? Como é que ele escreveu a história da sua morte? Como isso, gente? Dá para vocês entenderem isso? Hein? A igreja não explica isso. Então você vai chegar à conclusão do seguinte: quem escreveu então o livro de Deuteronômio? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu não estou falando aqui para você sair por aí perguntando ao seu pastor, colocando o seu pastor na parede. Ele não vai saber responder isso, porque não tem essa resposta, não foi perdida, não existe. Os autores são desconhecidos, tá? Tanto, você quer ver? Vou te dar só uma dica, só uma luz, né? Tá lá escrito lá, vamos lá, Deuteronômio 34. Aí tá dizendo assim, Deuteronômio 34, a morte de Moisés. E subiu Moisés, presta atenção, se você aprendeu a ler, presta atenção. É uma questão de semântica, é uma questão de interpretação, é uma questão de prestar atenção só isso. Olha, e subiu Moisés no monte, tal, e de lá Deus mostrou a Moisés, e Deus falou a Moisés. Gente, é alguém que está contando a história de Moisés. Não é Moisés que tá escrevendo nada, gente. Alguém está contando a história dele. Sabe? E nesse alguém que está contando a história, o cara, ele se perde. Ele conta coisas que... Ele começa, sabe? Ele cria narrativas. Ele vai criando narrativas que não foi Deus que criou, que falou. O cara culpa Deus por uma coisa que Deus não escreveu, não mandou ele escrever, não foi Deus que falou. Agora, por que as pessoas dizem que usam isso aqui é a palavra de Deus, você tem que ter a palavra de Deus? Por quê? Primeiro, comércio. Pensa. Quanto que o meio evangélico, gospel, seja lá o que for, os publicadores, etc., vendem de Bíblia? Primeiro. Segundo, domínio. Pensem. As pessoas são dominadas pela Bíblia. As pessoas vão lá porque elas acreditam que Bíblia é a palavra de Deus, piamente. Eu acreditei. Muitos anos da minha vida, eu acreditei, confiei que Bíblia é a palavra de Deus. Agora, as ações de Deus não dependem de Bíblia. É independente de Bíblia. Até porque não foi Deus que escreveu a Bíblia. Você prestou atenção em tudo que eu te falei aqui? Agora, para fechar esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu quero dizer o seguinte: você acha que realmente Deus escreveria essas histórias? Que o Deus super inteligente, poderoso, onipotente, onisciente. Vamos lá, use todos os atributos que você quiser usar e você não vai conseguir chegar a um denominador de grandiosidade divina, inclusive de hiper inteligência. Você acha que ele escreveria uma história dessa e diria que foi eu que escrevi? Moisés, não faz imagem não. Moisés, faz imagem. Né? Moisés, escreve Deuteronômio. Agora escreve que você morreu. Escreve aí que você morreu com 140 anos. Escreve tudo aí. Né? E vai por aí afora. Tem muitas outras coisas. Assista esse vídeo de novo. Não fique triste.
porque eu fiquei. É assim, é natural. Mas, a partir disso, vá pesquisando. Não seja enganado. Porque as pessoas estão enganando as outras, sabe? Com esse intuito. Ó, eu vou aqui, se você não viu, procure, sei lá, na Netflix, na internet, sei lá, alguma coisa, procure aí. Eu vou te, te indicar um filme para você ver, para você entender mais ou menos as coisas. O Livro de Eli. Por que que as pessoas querem tanto aquele livro? Por quê? Vá ver este filme, O Livro de Eli. Esse livro domina as pessoas. Um grande abraço, um grande beijo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E desculpe, eu tentei dirimir o máximo, mas se eu me prolonguei foi para que você pudesse entender melhor, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, por favor. Um grande beijo. Não fique triste, porque Bíblia é uma coisa, Deus é outra. Tenha fé em Deus e vai para frente. Vamos embora, vamos para cima, ok? Um grande beijo.